Bora ver, cara. Acho interessante. Vamos ver o que vai acontecer aqui nesses vídeos. Só aumentar aqui um pouquinho o volume, né? Vambora. Conseguiu extrair o lado criminoso daquilo. Porque você falou assim, não é crime. Mas porque... não é crime. Mas, Que crime que eu cometi ali? Ali você não cometeu crime, mas aquilo Então pode ser interpretado Pode ser como... interpretado por 5 mil pessoas que comentaram ali que entenderam como crime. As pessoas interpretam o que elas quiserem, mano. O problema é delas. Se elas quiserem me xingar Não, na o problema é internet... você, porque você vai preso. Não. Você não vai preso porque tem uma máfia. Você vai ter preso porque o que as juiz... pessoas interpretam? Não, porque o juiz, ele tá... Agora eu falo igual você fala. O juiz, ele não tá tomando uísque no cu do Alexandre de Moraes. O juiz, às vezes, que te prende, ele vai falar assim, eu entendi que isso é crime, porque isso aqui que ele falou tipifica crime. Então... Mas não tipifica. Não porque tem um sistema por trás. Mas é que... É porque a frase Mas é não criminosa, tipifica, filho caralho. da puta! Ô, Maurício, não Porra. tipifica, cacete. Você consegue entender isso? Que não é tipificar. Já Você começou consegue assim, entender? né? Que delícia. Porra, estamos sem bordão ainda. Continuamos sem bordão. Tá bom. Monark, você que é um dos maiores nomes do podcast do Brasil, qual bordão você começaria esse podcast? Um bordão? Você criou o Salve Salve Família. Esse é do Igor. É do Igor. É. O meu da época do Minecraft era... E aí, Monark aqui? Tá bom. E aí, Monark aqui. Esse é o novo bordão do AX. Só que você tem que estar sempre, que eu vou fazer, porque... E aí, Monark aqui, como é que eu vou É falar? um bordão para um programa? E aí, achismos aqui, pode ser? Pode ser, real. E aí, Insider aqui. Você tá com saudade da Insider? Do patrocínio eu tô. Tá aí, ó, tá aqui. Pô, por enquanto eu posso te dar só a camiseta da beleza. Insider. Tô precisando de umas camisetas, inclusive. Já tô Obrigado. dando aqui o primeiro merchan direto, porque eu acho que dispensa apresentações. Monark hoje aqui. Insider, E é muito não é louco, Insider porque, essa. tipo assim, a gente já Não é conversou Insider, muitas não é vezes, Insider, né? é outra, mas é muito boa essa aqui também. De Litorâneos. no Flow. É propaganda, né? Mas se participar quiser de canal patrocinar e tal. aí, eu falo que é e parece que tá propaganda. uma coisa mais densa, assim. Tipo, papo com o Monark. Parece que virou uma coisa, tipo... Sempre foi, Monark, vamos bater papo, vamos dar risada. E agora tá uma coisa meio, e aí, como é que tá a censura e tal. Isso tá te enchendo o saco da galera não falar mais sobre... E aí, mano, você gosta de jogar futebol? Tipo, o assunto pra você ser sempre uma coisa criminosa, né? Sempre nessa esfera, isso te incomoda um pouco? Ou você fala, porra, mano, não aguento mais essa merda, como é que é? Cara, sinceramente, tudo, se for pra pensar em incomodar, a vida é bem incomodante. É bem complexa essa vida. Que ficou sério por causa do mundo. O mundo deixou sério, né? Porque não era meu propósito que fosse sério, né? Conversar comigo. Mas como é, assim, aí eu vou fazer umas perguntas assim que eu acho que muita gente já viu você acabou de voltar, você foi lá no Barba, todo mundo assistiu, uma coisa tal. Eu vou por um caminho que eu queria entender, assim, eu já entendi a questão legal do que rolou, a gente pode falar disso também, mas eu queria entender da tua cabeça, assim, tipo, tu se arrepende de alguma coisa que tu fez pra chegar como você tá hoje, assim? Eu tô me sentindo cabrinha agora, parece, né? Mas é um pouco Mas assim, aí, mas tu né? se arrepende, assim, de você fala assim, caralho, mal, se eu ficasse quieto, eu estaria hoje, mano, na praia, curtindo, ou não, mano. É isso que eu quero mesmo, do tipo, cara, eu vou até o fim. Como que é a tua cabeça? Eu não me arrependo de nada, cara, porque o que eu fui foi fiel ao que eu acredito, falar as coisas que eu penso, não criar uma espécie de personagem sociável, né? E aí, Entendi, as tá me chamando de personagem consequências nesse sociável? mundo globalizado e controlado é que você sofre esse tipo de pressão, né? Porque existem várias instituições diversas com vários objetivos políticos diversos que querem controlar a narrativa nacional. E se você não coopera com essa narrativa que eles querem construir, obviamente você vira alvo, né? Então, esse ponto a verdade. gente tava batendo aqui antes de chegar, aqui na gravação, eu e o Monark, a gente se encontrou, tava batendo um papo e tal. E aí você tem essa coisa de máfias que comandam a liberdade de expressão. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque você viu que eu discordo um pouco do assunto, mas eu acho que pode ser um pano de fundo pra gente ir pra frente. Tá bom, eu acho que o mundo é feito de máfias, né? Se você parar pra pensar, o país, a instituição país e estado é uma máfia, né? Tá. Então cada estado é uma máfia das pessoas que moram naquele território perante ao mundo. Tanto que você tem, por exemplo, os Estados Unidos têm agências de inteligência, e essas agências de inteligência operam no mundo inteiro, às vezes impedindo golpes de estado, às vezes... Isso aí é verdade, cara. Inclusive, o Donald Trump, tá? O Donald Trump acabou de falar, cara. Acabou de falar que a CIA está... Na verdade, não só o Donald Trump, mas como o governo da Venezuela também falou que o Donald Trump, tanto o Donald Trump falou como o governo da Venezuela falou que a CIA já estava em território venezuelano para pegar Nicolás Podre. Que agora não é mais Maduro, né? O tempo dele já tá chegando ao fim. Aí eu chamo ele carinhosamente de Nicolás Podre. Tá, isso é verdade, cara. Isso é verdade. A CIA não é apenas um órgão de inteligência para proteger os Estados Unidos. A CIA também é um órgão para aplicar o que a ideologia Estados Unidos quer para o planeta, tá ligado? Isso aí que ele tá falando é verdade. Muita gente chama o Monark de maluco.
Mas ele também é um cara sensato em muitas partes que ele fala, mano. dando golpe de Estado, dependendo do interesse. E aí você achou que, tipo assim, o que aconteceu com você acha que isso tem a ver com uma consequência? Tipo, essa galera não gostou do que você falou. O que você acha que você falou que essa galera não gostou? Onde você atrapalhou pessoas tão poderosas assim, na sua visão? Então, é o que acontece. Antes dele responder, eu vou ter que pegar água, né, cara? E alguma coisa pra comer. Não é monarcão. Calma aí, papai. Monark, né, cara? Essa bicicleta maravilhosa. Essas agências de inteligência e outras máfias, né? Você pode pegar o PCC também como exemplo, que na minha visão é uma agência de inteligência brasileira. Vai falar, eles são criminosos. As agências de inteligência não são? São. Peraí, é diferente, né? Qual que é a diferença? Os caras deixaram 8 bilhões de dólares em armas pro Talibã no Afeganistão, tendo entrado em guerra para tirar os caras supostamente de lá. Entendi o que você tá querendo dizer. Qual que é a diferença? Não. Achei que você estava falando no geral, tipo, a polícia no geral e tal. Não, tô falando de agências de inteligência. Você acha que a CIA ou a KGB não opera Você tá no dizendo que mercado? então existe uma coisa que é, tipo, clandestina, o objetivo é o mesmo, mas um é clandestino e o outro é aplaudido. Tipo, que legal que se essa galera tá operando dessa forma, esse daqui é mal visto. Tipo, o PCC é mal visto e o outro faz a mesma coisa para outros países e isso, não, é uma proteção, tá tudo certo. De certa forma, sim, porque se você for para pensar, hoje em dia o PCC, pelo poder que eles têm na estrutura política brasileira, né, não é novidade para todo mundo que acompanha o cenário de achar que o PCC controla vários políticos e juízes e pessoas no mercado privado, inclusive, empresas, né? Então, é a mesma máfia, coisa, né? que acontece com as agências de inteligência dos outros países. Você acha que, sei lá, a KGB não ajuda o Putin a controlar o mercado interno da Rússia? Nesse caso, assim, eu concordo com você. Tipo assim, os bastidores são muito mais complexos do que o que a gente lê. Isso eu concordo. Tanto que tem o cara lá, o menino, esqueci o nome do menino, eu falo menino, que tem 70 anos. Menino. É o Assange, né? O menino. O menino. O Assange que foi, né, um cara que foi, Esqueci o nome lá do menino lá, que o nome é o proibido, né, de Taj Mahal. falar as coisas por conta do Wikileaks e tal. Você se considera um Assange, assim, no mundo? Como é que você se vê nesse lugar? Calma aí, Moreira. Não, de longe, porque o Assange, o que acontece, né? Ele tinha acesso a muita informação sigilosa, documentos, Olha, coisas passei que papel higiênico na minha comprovam, boca, tudo ficou com gosto mais, de que cu, mano. hoje em dia, nesse mundo, Quer dizer, deve ser esse o gosto que o uma- boga fica depois de passar um papel ponto higiênico. fraco para essas agências de inteligência, que não querem que suas operações sejam divulgadas, né? Até porque eu nunca lambi um boga papel após ser papel higienicado, né? Não deve ser esse sabor. Então, é muito diferente do que eu, porque eu não tenho acesso Você a não tá nenhuma... vazando informações. Não, eu só tô olhando pro mundo, pras Só falando estruturas merda. que regem o mundo e entendendo Tipo como eu elas aqui, tá funcionam e expondo isso. Mas eu não tô te trazendo nenhuma evidência. Você acredita em mim se você quiser, entendeu? Então, é isso que eu queria entender o seu ponto. Porque assim, eu faço um programa chamado Achismos, eu deixo claro, mano, o que eu tô falando aqui é baseado realmente em achismos. Então são questionamentos. Então eu trago às vezes um especialista aqui, sei lá, uma faxineira, para falar sobre o universo da faxina. Eu não sei o universo dela e é por isso que ela tá aqui, para ela me trazer os pontos de vista dela, que também tem um pouco de achismo, porque não necessariamente ela sabe tudo sobre o universo Faz da sentido. faxina. Claro. Essa é a ideia do projeto que eu fiz. E agora, por exemplo, quando eu trago você aqui, você acha que você se ferrou por questionar ou porque de alguma maneira você trouxe alguma informação que pode ter preocupado essa galera que você diz ser controladora do mundo? Eu acho que é mais por questionar mesmo, né? Eu não sei se eu disse nenhuma informação que Vamos qualquer questionar pessoa, tudo. observando as notícias e como o mundo funciona, não chegaria às suas próprias conclusões, logicamente. Né? Desculpa. Então, não é como se eu tivesse acesso à informação privilegiada que alguém me contou, sabe? Eu só tô observando os padrões sociais e chegando às minhas conclusões. Mas né? o que aconteceu? Por exemplo, eu lembro que você, aquele episódio lá do Partido Nazista, inclusive eu estava bem envolvido, porque eu ia fazer o Você programa... era o próximo episódio era com você, né? Não faliu o Flow, deixando Não claro, faliu. né? Porque eu ia ser o próximo, Sim. não foi eu que causei. Graças a Deus. O Monarch Day. Porque muita Quem gente... causou o Monarch Day foi a estrutura mafiosa de mídia que existe no Isso que eu queria Brasil. entender, porque assim, eu preciso Conta contar pra nós, Monark, o que aconteceu. bastidor. Eu ia ser o próximo convidado e, porra, obviamente não dava pra ir, porque tava todo mundo esperando uma
sei lá, Retratação, uma alguma retratação, coisa assim. um papo, não sei o quê. Eu falei, cara, eu não vou. Acabou indo o André Lache no meu lugar e tal. Você não E- queria absorver a energia negativa, né? Não, não é nem isso. Tipo, eu ia falar que não ia fazer sentido. Gente, deixa eu falar do meu show no Shopping Eldorado, às 11 da noite. Isso, eu não queria absorver a energia negativa. Não é nem Eu fiz absorver, isso. acho que é quase como eu estivesse num lugar, que ninguém quisesse me ouvir. Não ia fazer o menor Você sentido. ia estar indo pra um palco pegando fogo, né? Não ia fazer sentido, tá? Não, ia fazer todo sentido. Você era o próximo convidado, era só ter ignorado todo o rolê. Mas eu Não ente- tem como, Monark. Por isso que eu Tem falo. como. Não, mas não é que não você tem tava como. fugindo da Mas energia negativa, não, cara. Não é fugir da energia negativa. É quase como seria até ruim pra vocês. Não ia ser ruim pra gente, não. Ruim foi ele mandar o Lestat lá dando o sermão pra gente. Pra mim, no caso. Não sei. Eu acho que foi uma forma de vocês falarem do assunto sem ser você falando do assunto só. Falamos com o assunto com o cara que tinha total interesse em demonizar a discussão do assunto. Bom, aí é a tua visão. Mas assim, você concorda que após um bagulho, sei lá, o cara foi lá e socou a mulher e de repente eu tô com um cara e a gente vai falar de um assunto sobre... Vamos falar de morangos. Não dá, a galera É que quer no saber... caso, é que se eu tivesse socado Não, a aqui mulher... não foi isso, Não, mas- eu sei, mas mesmo se eu tivesse... É que no caso eu não falei nada nazista, entendeu? Nem promovi ideais nazistas. O que eu tava promovendo era a liberdade de expressão. Sim. Assim, e agora tem essa discussão de que o pessoal tá querendo bloquear o comunismo, certo? De ser discutido, estão sendo leis. O próprio Kim Kataguiri tentou passar uma lei que... Eu vi. Que Mas, por exemplo, proibiria o discurso comunista. Essa frase que você falou, você tava bêbado com a galera ali, curtindo e tal, e aí você falou uma frase que, porra, furou uma bolha. Tirada de contexto, né? Sim, eu entendi o que você quis Que você, dizer. aí você vê a máfia, né? Quem que Entendi. tava ali esperando pra tirar do contexto? Eu vou falar que eu entendi o que você quis. e Eu entendi o que republicar. você quis dizer. Eu entendi o que você quis dizer. Mas hoje, quando você fala assim, você não se arrepende de nada. Não me arrependo de porra nenhuma, Mas você cara. não se arrepende de falar assim, caralho, mano, se eu falasse dessa forma, a galera entenderia Não, melhor. não, pau no cu de todo mundo. Eu falei do jeito que eu tinha que falar, eu tava bêbado no meu programa, conversando com as pessoas, falando uma ideia... É de isso, itinerário Monark. nazista. Qual que é o crime aí? Tudo bem, aí eu quero saber como é que foi o seguinte. Como é que fez você ir para os Estados Unidos? O que aconteceu nesse Trump- meio do caminho? Então, que eu fiquei ligou pra revoltado, que eu percebi que o Brasil, que antes era um país que se podia falar qualquer coisa na internet... Não podia falar qualquer coisa na internet. No começo da internet, a gente falava qualquer coisa, mano. Eu não tinha pressão. Até porque eles nem Não levavam... podia falar, você não podia ser racista no começo da internet. Podia sim, cara. Você Não tinha um monte podia, de coisa Monark. absurda. Bicho, no começo da internet tinha vídeo de terrorista decapitando civil. Mas isso daí não era uma coisa do tipo assim, olha, siga meu canal do Não, mas Decapita tinha. TV. Você acha que não tinha Mas gente... quando descobriam, tiravam, puniam. Não era liberado. Era Não era liberado. que... Era pô, tá- liberado. Você que tá ficando com a memória Como assim, ruim. Léo? Era liberado, Não, tinha sim. lugares que você podia acessar pra ver esse tipo de coisa. Não, mas aí a Deep Mas, por Web. exemplo, assim, mas Não aí, era Deep Web, não. Não, a internet Surface. era bem mais livre no começo, cara. o Live Leak você podia ver muita barbaridade. O quê? No Live Leak. Eu acho que nesse... Mas a política disso foi mudando, né? Foi censurando cada vez mais. Mas pra daí é não- censura? Ou eu acho que isso é uma evolução? Porque eu não acho que É seria censura. legal. Mas você acha legal mostrar o... Não, eu não acho censura, cara. Eu acho uma evolução, cara, né? Pô, mano. Pô, gente, é o seguinte, vamos tentar chegar a um consenso aqui, né? Que é errado postar vídeos de pessoas tendo a cabeça arrancada. Né? Vamos tentar chegar a um consenso aqui. Aí chegou o Roberto. Não. É um fato triste, mas eu gosto de ver pessoas tendo a cabeça arrancada. Eu acho legal, tá ligado? Tipo, que porra é essa, irmão? Não, cara, tá ligado? Não é porque, tipo, no início de 2000, 2001, era mais difícil de combater, né? Por conta do surgimento ali, principiante da internet, que era difícil combater os PDFs, vamos colocar assim, né? Porque não quero ser banido. E hoje em dia a gente vai deixar a mesma coisa, cara. A gente não pode deixar a mesma coisa. O site só coroinhasbonitos.com, tá ligado? Que porra é essa, irmão? Não, cara, tem que combater, pô. É crime, tá ligado? Igual o nazismo é crime. E a gente não pode deixar sites fazendo discursos nazistas, neonazistas, tá ligado? É um bagulho zoado, é um bagulho que tem que ser combatido, tá ligado? Então não é censura, cara. É uma adequação, são regras. Ser humano, Monark. Isso aqui é um papo sério, tá? O ser humano só respeita... Não, é ao contrário. O ser humano, Monark, ele só respeita aquilo que ele teme. Tá ligado? Então tem que ter regras, tem que ter punição pesada. Então a internet também. A internet não vai deixar de ter regras, porque a gente tem que priorizar a liberdade de expressões. Calma aí também, né? Jornalismo? O cara cortando a cabeça... Aconteceu? Você não falou que no começo da... Então, aconteceu? Alguém cortou a cabeça de alguém e filmou? Não, Cortou. você não acha legal cortar a cabeça de Tem muitos estados islâmicos aí que fazem isso, cara. Cuidado. pessoas e crianças estarem assistindo isso? Não tô falando que crianças têm que assistir, mas tem que estar disponível para os adultos, se eles quiserem se informar sobre o que acontece no mundo. Mas aí, desculpa também. Mas aí você vai ter que chegar... Assim, me dá a impressão... Posso dar uma... É o seguinte, cara, não concordo. Não vou dar esse exemplo não, de PDF, não.
Vai ser muito zoado, enfim. tese e a gente bate ela. É Acho meio que é o bizarro seguinte, esse pensamento, né? concordo que era mais livre, mas não significa que era mais livre, era melhor. Me dá a impressão que Era mais assim, bárbaro. Eu tenho uma analogia que eu falo assim, a internet é igual à sociedade hoje, só que a internet está na Idade Média. A gente está em 2025 aqui, no mundo real. A internet está chegando agora em 1740, sei lá, entendeu? Tá na Idade Média, né? Tá na Revolução Francesa, talvez, agora, nesse momento. Ou até antes. Eu diria que a internet agora, ela tá naquela fase, assim, de grandes navegações, sabe? A gente já teve a nova moeda, a nova língua, tá tendo... E aí a gente vai ter daqui a pouco uma escravidão digital que já tá começando a ter, e por aí vai. Se você quiser entender o que vai acontecer com a internet, você vai entender o que aconteceu com a sociedade. Live de NPC na escravidão digital. Então, exatamente, já teve de alguma maneira. Então, assim, Café. a sociedade como ela tá hoje, ela foi Com saindo do certeza, eu primitivo, concordo com ele, do esse pensamento tribal, faz de todo sentido. mundo se matando, e agora chegou com regras, não necessariamente todas as regras Agora são... todo mundo Nossa, já foi se muito matou, vergonhoso. sobreviveu algumas Não poucas todas as pessoas. regras são adequadas, não é isso que eu quero dizer. Mas foi uma forma de, tipo, isso daqui não pode, isso daqui Mas pode, isso daqui não quem pode. disse que não pode? Quem disse quem decide? Então, foi a sociedade. Não foi a sociedade. Que se juntou... Não foi a sociedade. Foi a sociedade. Foi um grupo de empresas, uma oligarquia Não, mas mundial. que empresa? A gente tá falando de lá no passado. Bicho, ó, no YouTube existia tudo. Tudo que você podia ver. Tinha, inclusive, terroristas decapitando as pessoas que Sim. você podia ver o vídeo. Era notícia. Publicava no YouTube. Tinha. Mas era uma notícia censurada. Tinha, de fato, tinha notícia. Empresa Globo mostrava Mas lá no a YouTube notícia. você podia ver o vídeo. Mas eu acho que o ponto é... Tudo bem mostrar quem censurado, decidiu mas que não não pode? a gravação do celular do terrorista. Acho que o problema tá aí. Qual que é o não? problema? O problema é Ué, o como assim, terrorista pô? ter É matado a pessoa. um ser humano, né? Não é antiético, não, imoral, desumano, né? Vai falar talvez não, é desumano, pô. Caralho, por que a gente vai ter que mostrar um ser humano sendo morto brutalmente, tá ligado? Não faz sentido. Pessoa. O problema que eu acho... Essa gravação... Não, mas, cara, são dois problemas. Mas quem que... Ó, teve em 2015, se eu não me engano, o Adpocalypse. Você lembra do Adpocalypse? 2015. Que foi daquele país da... Não, cara, o que aconteceu houve uma caça às bruxas do Wall Street Journal em cima das empresas. Ah, sim. Que era para, de alguma maneira, coibir a publicidade de internet. Foi exatamente isso. Sim. Eles conseguiram, a elite juntou todos os CEOs das grandes empresas que gastavam a maior parte de grana em patrocínio para as Big Techs e colocaram as Big Techs contra a parede e forçaram eles a dar o controle narrativo da coisa para a máfia global que comanda as empresas, pô. Tudo bem, independente disso, o que eu quero dizer é, você concorda que... O que eu concordo, Maurício, é que a gente vive numa sociedade e existe um controle global, e esse controle global não deseja a internet livre, ela deseja controlar a narrativa, e para isso ela vai criar uma série de regras diferentes que mudam e aumentam a cada vez mais para coibir a liberdade dos seres humanos de expressar o que eles querem na internet, cara. Será que você não é um cara... uma evolução. Mas será que você não é um cara romântico da internet do passado e você queria que isso Será que você não é um maluco? fosse um movimento natural, sendo que é impossível, porque a internet ela ganhou muito destaque. Quando você entrou na internet pra jogar Minecraft lá no passado, eu lembro, talvez eu tinha achava... esse universo que ninguém ligava Monarca. pra isso, porque a internet era um bando de adolescente que ficava jogando videogame. Não tinha força política, Não né? tinha nada, né? Até deve ter hoje, sei lá, a Deep Web, que hoje eu não sei qual que é, eu não entendo, mas deve ter um lugar ali, que sei lá, um fórum que ninguém tá nem aí pra isso, até o momento que nesse fórum o Monark entra, o Maurício entra, daqui a pouco entra o jornalista, é o Twitter. O Twitter antigamente era muito divertido e de repente entra o jornalista, E político... pra quem que é esse o problema, certo? Não é pra você, não é pra mim. A gente tava feliz lá na liberdade falando o que a gente queria, certo? Quem é o problema? Pra sociedade. Não necessariamente, eu acho que é aquela coisa do tipo... Sabe quando uma coisa começa a ganhar outros rumos e você fala assim, porra, isso daqui só é bom enquanto é underground? Talvez essa é a sua cabeça. Você fala assim, cara, era legal quando era underground, agora tá muito mainstream, talvez eu não consiga fazer da forma como eu queria. Que merda! Não, mas é uma merda. Seria mas... ok se você tivesse a opção de se manter no underground, entendeu? Mas a questão é, na internet, pra você operar, você tem que ser mainstream. Sim. É, verdade. A gente pega o próprio exemplo do Flow. Depois que eu saí do Flow, você percebe que o Igor, hoje em dia, não propõe muitas ideias diferentes. Ele tá lá mais como um mediador mesmo, para deixar a pessoa confortável, para ela falar o que ela quer, entendeu? O discurso público foi castrado. Mas você que... Inclusive, Igor, me chama pro Flow, pô, trocar uma ideia, chama um desconhecido. Ai, só chama famoso. Pois é, cadê a democracia? Existe democracia nesse mundo dos podcasts, né? Não, eu nunca quis ser mainstream, cara. O que eu queria era falar o que eu penso, certo?
Sim. Esse foi o propósito do Flow quando ele foi criado. Conversar sobre tudo com todo mundo, entendeu? E aí isso ganhou uma repercussão, e hoje a internet é muito maior do que era quando você abriu o Flow, e é muito maior do que quando você tava Quem no manda Minecraft. na máfia da internet, porque é uma máfia, não quer nem que converse sobre tudo e nem que converse com todo mundo. Mas tem alguma coisa que você acha... Vamos falar de liberdade agora, que é o assunto que hoje é o grande... liberdade Pilão. de expressão. Ao mesmo tempo você vê a galera que era a favor da liberdade de expressão coibindo liberdade de expressão, igual você está acompanhando em alguns lugares do O mundo. MBL, por exemplo. Pode ser também... No começo eles eram a favor, né? de Não só o liberdade de expressão. MBL, também vou falar Os do... bolsonaristas também. bolsonarista, É vou verdade. falar do próprio lulista. Todo mundo é a favor da sua liberdade de expressão e coíbe a liberdade de expressão do outro, certo? Mas tem algum... Não tema, mas assim, você é a favor da liberdade absoluta de tudo? Se você achar que, tipo... A gente já teve essa discussão, mas eu queria ver a sua opinião hoje. Você acha que tudo deveria ser liberado, inclusive ter vídeos de pessoas decapitadas na internet? Olha, eu acho que, tipo, não deve ser promovido esse tipo de conteúdo de decapitar pessoas, entendeu? Mas por um aspecto de informação jornalística, se a gente tem um grupo terrorista, sei lá, em qualquer país aí, e eles estão decapitando pessoas, eu acho que impedir das pessoas enxergarem essa realidade vai muito mais ajudar que essa realidade se mantenha, porque não vai ter uma pressão social que nem sabe o que está acontecendo, porque a gente está amplificando, né, a narrativa pública ao ponto de nada que seja negativo pode ser visto. Só que aí você cria uma massa de pessoas que não sabem qual é o mundo real. Então, porque elas Monark, acreditam que essas coisas não existem, entendeu? por isso que eu achei esse assunto muito complexo, porque dessa forma, de alguma maneira, a gente está legalizando ter um site de pedofilia. Não, eu acho que é diferente, entendeu? Porque é o mundo real, tá acontecendo, estão filmando gente decapitando, estão filmando gente comendo criança. E aí o jornalista vai querer acessar para assistir, para ver o que está acontecendo. Você entende como... Eu acho que é diferente, entendeu? Porque o caso da pedofilia é um conteúdo feito para disseminar para pessoas que têm problema na cabeça, certo? Agora, o caso do terrorismo é por informação. Se você quiser, você pode borrar, tá, a parte da decapitação, mas eu acho que é diferente, porque ninguém assiste, ninguém tem prazer em assistir alguém ser decapitado, né? Eu acho. Não sei. Caralho, tô falando mutado, porra. Sim, Monark, aí me falei... Mano, é que eu tava na tela errada, mano, tá? Enfim. O que eu falei foi o seguinte, existe, ainda bem que censurou, porque eu falei uns absurdos aqui, a Polícia Federal ia ouvir. Eu falei, né? Sim, cara, eu acho que tem gente sim que sentem prazeres e gostam de ver esse tipo de conteúdo, né? E grupos terroristas no passado utilizavam esses tipos de vídeos, né? Esses tipos de propagandas para cooptar, fazer com que pessoas saíssem de seus países, não só no Oriente Médio, como em outros lugares, outros continentes, como a Europa, a Ásia, se juntassem ao Estado Islâmico na Síria, cara. Então, sim, é uma propaganda, né? Se fosse permitido, tipo, não é errado, não infringe as diretrizes da plataforma. Isso não infringe as regras da plataforma. Cara, o Estado Islâmico iria aproveitar disso aí e fazer sua propaganda, tá ligado? Tem gente, cara, que olha aquilo e fala, caralho, isso é muito foda, já sente adrenalina, se sente feliz. É bizarro, mas tem seres humanos assim, e seriam cooptados e largariam tudo que tem na vida deles e juntariam a esses grupos terroristas, como aconteceu, mesmo sendo proibido, vamos dizer assim, principalmente aconteceu no Twitter, né? O Twitter era mais liberal. Por isso que o Twitter, antes de se tornar X, começou a criar mais diretrizes mais fortes, né, cara, pra impedir esse tipo de conteúdo, né, cara? Então, esse é o problema, esse é o verdadeiro problema que a gente tem que ver também. Mas aí a gente vai regular por isso, entendeu? Você não entende assim... Agora, tipo, no caso da pedofilia, ou se a gente fizer o comparativo com os terroristas que estão degolando gente, a gente quer impedir que os terroristas degolem gente, certo? Então você vai... Sabendo que isso existe, você vai atrás de quem tá degolando gente e vai prender e vai matar. Ou prender... Então, mas aí você vai chegar num argumento que vai acabar falando assim, então a gente vai descobrir quem é o cara que tá comendo a criança. Não, mas eu acho que tem que ter um site de pedofilia. Eu acho isso errado. Mas eu tô falando... Mas aí você acha errado por quê? Então você não é a favor da liberdade 100%, concorda? Cara, concordo. É difícil, entendeu? Porque eu, obviamente, não quero promover pedofilia de jeito nenhum. Acho uma coisa abominável e que a sociedade tem que coibir de todas as formas possíveis, entendeu? O problema, na verdade, é que não é só por isso que tá rolando. Não é só isso que tá rolando. Não é como se o problema fosse... a censura estivesse nas pessoas sendo degoladas ou no caso de pedofilia. A gente está com censura em pessoas que têm uma opinião que o governo não gosta,
em pessoas que têm uma opinião que uma religião não gosta, ou pessoas que têm uma opinião que um grupo LGBTQ não sei o que não gosta, você tá entendendo? Você tá indo pro extremo de pessoas degoladas e tudo mais, pra falar que não dá pra ter liberdade. Não, eu tô falando mas que... o cenário atual não é esse. O cenário atual é ninguém tem liberdade de falar esses... Exatamente, o cenário atual não tem gente sendo degolada, acho. Não tem, cara. expressar praticamente. É que eu acho que isso, pra mim, é um ônus ou bônus de uma coisa que foi. No começo era tudo liberado. Inclusive, como você falou assim, pessoas degoladas e pedofilia. Começo, certo? Porque não era liberado a pedofilia, não era liberado, mas estava possível de se encontrar num ambiente que não ninguém... É possível se encontrar. Sim, mas era mais fácil e você tinha mais acesso e mais ferramentas. É verdade. Porque... Bicho, é que eu não sei, eu não procuro por conteúdo de pedofilia. Não, mas eu tenho certeza que era. Porque não tinha tanta regras. Ué, cara, se não tem filtro pra terrorismo, cara, não vai ter filtro pra você, no passado, né? Provavelmente não vai ter filtro pra você encontrar sites que vendiam drogas, armas e conteúdos de PDF, né? Pô, óbvio que o filtro vai ser o mesmo, né? Não vai ser diferente, eu acredito eu, né? Eu duvido, desculpa se eu, mas lógico. Eu duvido que hoje em dia, se o cara tem um conhecimento de deep web, de servidor... Ele compra um órgão agora. Eu não acho que hoje em dia tá mais difícil de encontrar conteúdo de pedofilia do que antes, entendeu? A questão é, porque o cara que quer encontrar, que quer ser criminoso, que quer ir atrás, você tem a deep web. Entendo. Entendeu? Só que o problema é que antigamente, as fotos do Mamonas Assassinas, elas estavam na primeira capa dos Mamonas Mortos, né? Deixando claro, tava na primeira capa de qualquer coisa. Então uma criança de 10 anos que entrava no site pra ver, sei lá, receita de pudim, de repente tá o Dinho morto, sem cabeça. Então assim, o que aconteceu? Mas você viu a foto? Eu vi, mas eu não queria ver e vi. Você vê, as pessoas querem ver a realidade do que acontece, cara. Ah, Maurício, você é um fresco, cara. Imagina ele mandou uma dessa. Não necessariamente. Bicho, mas talvez o problema foi os caras terem morrido na queda do avião. Não é alguém Monark, ver a foto assim, do que aconteceu. Eu não tô falando sobre a censura, eu tô falando sobre, talvez do começo... Então tem que proibir a foto do Mamonas rolar Tem na que internet. proibir a foto. Mas talvez restringir os lugares que ela apareça. Aí vai de... Inclusive, a gente teve aqui a Thelma, que é perita, e ela trouxe pra gente um caso, que isso é crime, porque são fotos que vazaram de um órgão público lá, tá ligado? Não pode. O argumento de crime, não pode, ok. A gente tá discutindo o que é a sociedade... Não, eu tava querendo só chegar no ponto que você vai entender. Porque a internet, antigamente, ela era tipo igual era a sociedade real no passado. Era nego se cortando a cabeça, maluquice, putaria, igual existe ainda. Só que a sociedade, ela foi criando regras, e não necessariamente todas as regras, elas são maléficas, como eu tô entendendo que você tá começando a... Porra, Mal, a regra, ela me fudeu. E eu concordo, a regra, ela te fudeu. Não necessariamente porque você burlou a regra. Inclusive, esse é seu questionamento. Mas eu acho que essa coisa da liberdade restrita, não tô falando da liberdade de opinião. A gente tem que saber diferenciar. Porque a liberdade de... a liberdade restrita, por exemplo, cara. Eu não posso sair na rua, pegar e enfiar uma estaca no cu do mendigo. Eu não posso fazer isso, cara. Tem regras que me proíbem. Quer dizer, não é a regra que me proíbe, né? Enfim, tô dando um exemplo. Mas existem regras, existem leis, punições, né, cara? Agora imagina se a liberdade do ser humano fosse restrita. Aqui, assim, uma savana, pô, tá ligado? Eu ia estar correndo por aí na rua tentando morder a bunda de alguma mulher, cara. Vamos tentar pensar de uma forma mais inteligente. De opinião, que eu concordo, você tem que ter liberdade de opinião e liberdade de conteúdo. Porque você não pode botar tudo. É tudo a mesma coisa, cara. Não acho. Porque uma coisa é uma opinião que eu acho assim, cara, eu acho que todo cara que eu acho que todo cara que tem um podcast é um babaca. Eu acho que todo mundo tem um pênis maior que 22 centímetros. Não, acho que todo mundo que tem um pênis acima de 15,8 centímetros é babaca. É uma opinião, isso não é crime, tá ligado? Isso não é crime. Ou se eu falar que tem que matar todo mundo que tem um pênis acima desse tamanho, aí sim, é crime, né, Monark? Tô cometendo crime. A gente tem que entender a semântica do pensamento também, que é muito importante. Isso é uma liberdade de opinião. Outra coisa é mostrar uma criança... Então tá proibido ver a foto do Mamonas, é isso? Não tá proibido, mas tá regularizado. Mas deveria estar proibido? Não, acho que talvez pra pessoas menores de 18 anos, pra pessoas que não são do universo jornalístico, sim. Ou porque aquilo ali é um corpo de uma pessoa que... Ainda, cara, você vai no cinema e vai ver os filmes, você vê um monte... Mas ali é uma verdade, ali é uma mentira. Mas qual que é a diferença você vê com a tecnologia digital? Tem muita diferença. Qual que é a diferença, cara? A diferença é que é o corpo de uma pessoa que uma pessoa... Tem diferença, mano. O nosso cérebro... Por exemplo, se você vê uma cena de violência em um filme, por mais realístico que ela seja, tá ligado? Seu cérebro, ela sabe a diferença entre o que é real e o que é falso, tá ligado? Pelo menos pra mim, cara. Eu vejo uma cena de um crime
morte, né, real, aquilo ainda me dá aquele sentimento de choque, tá ligado? Eu ainda fico choqueado, cara. Agora no filme não, no filme eu não sinto isso, porque meu cérebro já sabe, meu cérebro moderno, né, humano moderno, é um pouco, muitas pessoas têm dúvidas sobre isso, mas meu cérebro de humano moderno sabe, cara, ele sabe diferenciar, ele sabe, nessa roda do Sansara que nós estamos vivendo aqui, ó, o título aqui embaixo, tá? O meu cérebro, ele traz, quando eu volto à vida, cara, ele já vem com o DNA humanístico, tá ligado? E aí, ele já sabe aqui, já tá aqui, incrustado no meu cérebro. Que ele vai saber no futuro diferenciar o que é uma morte de ficção científica, de filme, né? De série, uma morte real, cara. Então, tem uma grande diferença, cara. Nosso cérebro, ele sabe diferenciar. Fontes, tirei do cu. Mas é o que eu acredito. Acabou de sofrer pela morte de um cara e esse corpo tá sendo espalhado pela internet. O problema é que ele morreu, Outra coisa, cara, é consentido, é um filme que o cara tá fazendo uma atuação, o cara é um personagem, tem uma diferença nisso. Então, mas eu não quero, por exemplo, que minha mãe morra e o corpo da minha mãe seja espalhado e a galera fazendo zoado. o que quiser com o corpo da minha Não, mãe. mas o velório, o que é? A sua mãe morre e Mas vai eu todo escolho quem mundo vai no lá ver velório. o corpo dela, Mas pô. eu não chego e falo, vai lá, Mas você vai precisa- gozar no velório. Mas não é isso que tá acontecendo, cara. O que tá acontecendo tem coisa que acontece eu assim, eu conheço umas entendo pessoas essa lógica que você que tá fazem falando, isso. que não pode ser tudo permitido, entendeu? Eu entendo o argumento. Tem certos tipos de conteúdo que a gente não gostaria que as pessoas tivessem acesso. E a pedofilia é um caso dele. Mas a gente tá num cenário... Não é isso que o pessoal tá querendo proibir, entendeu? O pessoal tá querendo proibir a discussão, o discurso público. Quer proibir o comunista de falar que é comunista e de... Segura aí, rapaziada. Deixa eu ver se Donald Trump invadiu a Venezuela. Não, ainda não, hein? Ainda não. Vamos de continuar aqui a promover live. os ideais comunistas, entendeu? E eles Tem que estão saber, fazendo né, cara? isso Ficar ligado no mundo jornalístico. cada vez mais. E vai chegar o momento que você não vai poder falar nada do que você quiser. Aí, Pô, agora que eu vi, né, mano? Meu QR Code tá na frente da mulher ali de Libras, né? Ô, peço desculpa a todas as pessoas aí que falam Libras, tá? Eu não vi, mano. Fiquei de ver, cara. Sinto muito aí. fala, porra, beleza, não dá pra ser tudo liberado, mas a gente não está no momento que estamos com problema de liberdade. A gente está com problema oposto, a gente está com problema de regras absurdas. Você acha que tá com excesso de regras, mas você concorda que tem que ter regra? Concordo que tem que ter regras, mas as regras elas não podem limitar a discussão, o discurso público, entendeu? Aí eu De queria entender. ideias. Tá, beleza. Aí eu queria entender, naquele dia lá que rolou toda a questão toda, eu queria saber como é que foi a linha do tempo pra você estar indo pros Estados Unidos, porque veio pra cá muito distorcida a porrada de informação. Desde Monark foi expulso do Brasil, Monark mandou tudo pro caralho e foi sozinho, Monark tomou um processo do ministro da Justiça e por isso que ele foi embora, ou o Flow, porra, tá devendo pra uma... Tem muita coisa que foi, eu queria saber da tua visão, o que aconteceu de fato. Como é que foi essa linha do tempo daquele dia até o dia que você, porra, comprou uma passagem e foi pros Estados Unidos? Então, eu saí do Flow, eu montei o Monarch Talks e nesse processo eu chamei bastante gente de política. Pô, inclusive vem aí um podcast, tá? É nesse estilo aqui, ó. Em breve, muito da hora, é o Tenório Talks, inspirado aí no nosso querido Monark. Acho que vai ser legal, cara. Em breve lança janeiro de 2026. Conversar sobre vários Um aninho que assuntos. você ficou lá, né? Nos Estados Unidos? Não, no Monarch Talks. Foi um ano e pouco, E quando eu comecei a entrar no aspecto político da coisa, eu comecei a incomodar o Supremo Tribunal Federal, porque eles estavam obedecendo os globalistas, impondo no Brasil uma agenda de regulação da mídia social. 2030, né? Quem não sabe aí, pesquisa sobre a agenda de 2030 da família. É um negócio sério mesmo, sem brincadeira. Que é o desejo deles, eles falam abertamente. Você concorda comigo? Algumas coisas eu concordo. Eles falam abertamente. Algumas coisas eu concordo, outras coisas eu discordo. Algumas coisas eu acho que estão na regra, infelizmente a regra pode ser considerada abusiva. E outras coisas eu concordo que há também abuso sem estar na regra. Isso eu concordo. Então, primeiro o que é a regra, certo? A regra deveria ser a lei. A Constituição. A Constituição. O nosso sistema judiciário não respeita as regras, não respeita a Constituição. Em que caso? Em muitos casos. Por exemplo, eles prenderam o Daniel Silveira por falar. Ele falou alguma Quem coisa. é Daniel Silveira? Discordo do que ele falou? Discordo, ok, beleza. Mas dentro da Constituição, aqui, artigo 5º, Ele pode falar as merda deles, né? Entendi. tem imunidade parlamentar, direito à liberdade de expressão. Sim, aí você achou que estava tendo uma perseguição para um lado, para o outro. Você chegou a comentar isso e por isso que você acha que... Você estava mais assim, tipo, digamos assim... Eu lembro que você trazia muita galera assim, da Mas direita. Mas você percebe que não existe regra mais? Concordo, nesse caso sim. Não existe regra.
Quando o sistema judiciário pode ignorar o que está escrito na Constituição E ler acima do que tá aí. para fazer uma manobra política, para tirar um oponente político da jogada, que foi isso que aconteceu, o Supremo Tribunal Federal, ou o Judiciário como um todo, porque eles não fazem nada sozinho lá, tá todo mundo junto, Vou eles ter que pegar meu carregador. pela janela fora, certo? Certo. Aí você fala, você descumpriu a regra. Quer Eu não dizer, descumpri certo eu não regra sei não, nenhuma. né? Mas Quem tá descumprindo a regra foi quem me perseguiu. Mas qual foi a regra que você descumpriu supostamente? O que eles falaram? Qual que foi o... Porque eu entendo aqui até agora, você tá falando assim, porra, o STF tem abuso de autoridade. Beleza, isso é uma coisa que tá todo mundo falando, aqui eu concordo, aqui eu discordo. Todo mundo andando em ovos e tal, o outro tem uma certeza aqui, outra certeza ali. O que foi o que culminou que você falou? Puta que pariu, meu telefone tocou numa segunda de manhã, falando, Monark, você falou na sexta à noite que você não... O que foi? Eu falei das urnas, falei que não acreditava na credibilidade das urnas, eu desconfio do sistema. E, Você falou ou foi o caso que você confirmou? cara, É isso que eu queria entender. eu falei que não confiava. E falei que as pessoas tinham que tirar as suas conclusões por conta própria, entendeu? E desconfio até hoje. Mas isso acarretou do Alexandre de Moraes, por exemplo, me multar em 300 mil reais. Você recebeu o quê? Uma carta na tua casa? Pior que nada, Cara, naquele 300 mil momento reais não é tinha muito nem mil reais, hein? comunicação, não tinha o devido processo legal, E como entendeu? você ficou sabendo disso? Pela mídia. Então pode ser que nem tenha acontecido isso. Não, aconteceu porque meu dinheiro tá congelado lá, né? Ah, tá. E como é que foi nesse dia? Nesse dia mesmo você tava Eu não sentindo... lembro do dia, Não, cara. não, quero eu já saber. tava sendo perseguido pra caramba por várias outras... Não foi quero só saber o o dia que você Alexandre de tentou, Moraes. o dia que você tentou passar um cartão de crédito e não Não, mas eles conseguiu. não bloquearam a minha conta. Eles só bloquearam 300 mil reais. a Como é que multa, foi né? isso? Você viu? O dinheiro tá na conta, eu não consigo tirar, pô. Você tenta transferir, não vai, entendeu? É bloqueado. E aí desse dia, o que aconteceu depois? Aí depois o Flávio Dino, eu fiz um vídeo onde eu fui mal educado com o Flávio Dino, chamei ele de alguns nomes, de gordo, por exemplo. Ele ficou bravo com isso e ele me processou na justiça por injúria, e que existe na lei. No caso, eu não posso nem falar que o Dino foi ditador nesse sentido, porque ele usou do devido processo legal para conseguir no direito dele, segundo a lei. Eu acho um absurdo você não poder xingar as pessoas, entendeu? Numa sociedade livre, eu acho que você devia poder xingar Concordo, Monark. Vai uma tomar no pessoa seu cu. pública, como um ministro, por exemplo, né? Mas tá na lei, certo? Tá na lei, é a lei. Ele Um usou beijo pro isso Monark pra me que assiste minha condenar live, um tá? ano e 2 meses Grande de cadeia, Monarcão. que tá agora Em breve convido ele pro meu recorrido. Tenório Talks. Você ganhou? Não, né, eu perdi trocar na uma primeira ideia aí. instância. Você pode ser preso. Em teorias, talvez se eles não gostarem do que eu fale agora no achismo, eles podem, porque você sabe como que funciona o O esquema. que você acha de gordo? Não, brincadeira. Só pra o cara fode o cara. Não, brincadeira. Brincadeira. Só pra dar uma quebrada de... De gordo eu não gosto, mas de Flávio Dino. não, cara. Não, era só pra te... Oh, eu lembrei que hoje um mano veio perguntar pra mim, como é que tira print no PC? Aí eu falei, mano, você aperta Windows L, né? Eu falei, mas eu confundo... Não, tira print não. Ele falou, como é que eu abro as especificações do computador, né, cara? Aí eu falei, mano, aperta Windows L, mas não era Windows L não. O Windows L trava o PC. Era o Windows I, tá ligado? Confundi ali, mas ainda bem que o PC dele não tinha chave e senha, né, cara? Só apertar Enter ou escrever admin que voltava, né? Mas então tá de boa. Peço desculpas aí, tá, meu mano? Eu errei. Um beijo pro André aí que assiste minhas lives também. Sempre assistindo. Eu gosto do Flávio Dino. Aí, ó. Caralho, que cagada. Bom, enfim. Entendi. Aí você tomou, então. Então você tava... Até o dia do Monark, lá, o Monark Talks, você tava só com a situação do Flow, que tava uma situação chata pra caralho, porque você tinha saído e você sendo acusado de nazismo pra lá e pra cá. E você, imagino que sua família deve ter ficado meio preocupada, tua família toda, né? Situação toda. Eles ficam. Andando na rua, como é que vai ser? Vão tacar pedra no meu filho e tal. Pior que nunca, cara. Pra você ver como é muito algo coordenado Só na internet, digitalmente, né? Porque eu não sinto na rua toda esse cancelamento da minha imagem que aconteceu, sabe? Normalmente as pessoas Sempre é isso que são acontece. bem agradáveis comigo. Assim. É? Na rua, sim. É, você pega Uber e o cara fala, ei, Monarcão, você tá bem? Como é que tá? Sim, quando me reconhece, sim. Sim. Eu nunca ninguém Tá. me maltratou. Volta a né? falar da sua família. Como é que ficou tua família em relação a isso? Assim, porque imagino que primeiro dia, você num jornal, porra, falaram Bruno Ayub. Assustador quando fala Bruno Ayub. Eles sentiram, né? Eles ficam tristes. Cara, é difícil, né? Não é fácil quando tem um cancelamento assim, quando a mídia tá com os garfos, sabe aqueles garfos e tochas, né? Esse vilarejo pegando na sua porta pra caçar o Frankenstein. É tipo Mas você tem isso. alguém que você escuta? Tipo assim, o seu pai, a sua mãe, Eu o escuto todo primo mundo. Cláudio, que você ouve e fala, pô, meu primo tem razão aqui num ponto. Teve alguma coisa assim que chegou a fazer você olhar e falar,
Ah, velho. Eu dei não muito sei se eu conselho quero entrar nisso por ao causa da minha Monark, mãe, eu não dei sei muito se eu conselho quero entrar nisso por ao causa da minha Monark, mãe, eu do pedi meu pra ele pai, deixar do em meu off, tio, né? alguma Tô coisa que te espalhando aqui, assustou, né? que você ficou mais Mas preocupado. provavelmente ele não vai citar aí, Relacionado à tua família, por exemplo? né? Mas tudo bem. Não, Nada. nesse Que eu sentido, pedi pra não. deixar em off, Não. né? Não, eu sempre fui muito independente, né? Então, logo cedo, quando eu fiz o canal de Minecraft, eu comecei a ganhar dinheiro, né? Com uns 20 e poucos anos. Então, eu saí de casa, mudei de estado, né? E sempre toquei minha vida sozinho, né? Então, minha família fica preocupada, porque, obviamente, eles não querem ver um filho sendo perseguido. Ninguém gosta de que aconteça isso, mas não acho que tenha havido sofrimentos além pra eles. Mas não sabe? teve uma mãe falando, pô, para, filho, cara. Mas todo mundo me falou isso, né? Todo mundo falou. Se eu fosse escutar o que todo mundo falou, eu tinha ido pelo caminho que o Igor foi, né? Que é o caminho de se adequar ao mainstream, matar um pouco da essência do que você quer fazer pra se... E é isso aí, Monark. Se adequar ao mainstream é minha pior. Aqui é 100% humor negro, cara. Nunca a gente vai se adequar ao que o mainstream quer. Não vai acontecer, não. Não vai. A não ser que uma empresa chegue e fale, aí, Tenório, tem R$1.000 por mês pra você fazer nossa propaganda, mas tem um conteúdo mais family friendly. Aí a gente pode negociar. E estabelecer como um insider, né? Então é isso, era o caminho que eu tinha, mas eu não queria esse caminho, porque eu percebia que existe, né? E existia forte e existe ainda mais forte hoje uma agenda de censura que eles Aí, rapaziada Insider, patrocina nosso querido amigo Monark. querem, no final, coordenar todo o aspecto do diálogo, do discurso público, que eu acho que, como sociedade, o Brasil, se a gente for nesse caminho, a gente vai acabar numa ditadura pior do que a gente já vive, que já é uma ditadura, mas Eu pelo queria entender menos... esse ponto da ditadura. Eu queria entender mesmo, assim, da tua visão do ponto da ditadura. Porque, assim... Porque é uma ditadura, Monark. Fala pra teoricamente, nós. se fosse uma ditadura, você não estaria aqui, Habla pra nós. podendo falar. Não necessariamente, por quê? Tem um monte de gente que mora em ditadura. Não. Você tá falando aqui, não sobre morrer, sobre estar vivo. É sobre você estar aqui falando e você não tem um papel sobre o que você pode falar ou não pode falar. Tenho no sentido que se eu falar em alguma coisa que incomode de verdade a galera que tá no poder, eles vão me prender, né? Mas chegou a ter algum, você não pode falar sobre esse assunto? Isso que eu quero saber, essas coisas mais oficiais, assim. Então... Você falou que congelaram tua conta e você tomou um processo. E ali foi o suficiente pra você tomar uma decisão de vou pros Estados Unidos? Ou rolou uma coisa assim, aos poucos você também perdeu liberdade aqui, liberdade ali, você falou, cara, tô sufocado, eu vou embora. Como é que foi esse trâmite aí? Olha, eu realmente acreditava que lá nos Estados Unidos eu ia ter uma certa estrutura para continuar meu podcast de lá e ter um resguardo da questão jurídica brasileira, política brasileira, entendeu? Só que os Estados Unidos, na minha experiência, é um país que pertence ao mesmo sistema de controle, entendeu? Então, não é como se a galera de lá... Pô, Monark, mas é o planeta, né? Ele é assim pra você, né? Vai pra China, imaginou? O Monark, né? Também que lá ele não pode também, que lá a China é literalmente isso que ele tá falando, de né? lá quisesse que eu falasse alguma coisa também, entendeu? Tá, você acha que tem algum país que poderia fazer o que você gostaria de fazer? China. Cara, o Brasil. Eu acho que eu percebi que se a ditadura é mundial, né? Se é um sistema de controle integrado, então vou ficar no país que eu nasci, que eu conheço a galera, que o pessoal me conhece, né? Então você acha que não tem nenhum país que tem Vai uma pro liberdade coração, pô, como coração a que você diz que- acredita ser a liberdade correta? Não, de fato não. Realmente é tudo controlado hoje em dia, não existe liberdade de verdade, né? Tá. E você tomou essa multa e eu queria saber como é que foi a decisão do tipo, cara, Estados Unidos, você tava de saco cheio, você chegou pra tua namorada e falou, tô indo embora. Como é que foi essa despedida pra tu? É que na hora que eu vi que eles estavam na hora que eles congelaram a minha grana, eu percebi que uma hora eles iam me prender, eventualmente, né? Então eu falei, E chegou a ser cogitado isso? pô, eles me condenaram a 1 ano e 2 meses de cadeia, cara. Na primeira instância. Pô, mas você tá entendendo que você... Você tava no Brasil nesse período? Se você criar um fato jurídico desse pra pessoa... Tá, o E próximo aí, passo... Você tá entendendo? Mas você tava no Brasil quando foi a condenação? Entendi. Aí ali você falou, puta, vai dar merda. Aí eu falei, vou pros Estados Unidos que lá que eu conseguiria continuar falando, né? Então uma pergunta meio burra da minha parte, tá? Eu sou bem burro também. Que é o seguinte, você também, falou que eu também aqui sou. é menos, é mais livre, quer dizer, censura por censura, melhor estar no Brasil que a tua casa. Mas aqui você pode ser preso e nos Estados Unidos não. Por que tu voltou então? Então, é que nos Estados Unidos, primeiro que tem uma questão humana de eu também não ter me adaptado com a cultura lá, entendeu? Primeiro porque, foram 15 milhões de imigrantes ilegais só nos últimos 10 anos que foi para os Estados Unidos. É um influxo de imigrante muito gigantesco, que fez com que os americanos se sentissem meio invadidos. Então o humor da galera lá não tá muito Não tá dos pró melhores, né? Eu sei. imigrante, certo? Eu chegando lá como imigrante, né, eu senti que eu não era
eu não sentia um sentimento de pertencimento àquela sociedade, entendeu? Então, eu não me acostumei. E tem a questão de, aqui no Brasil, por exemplo, eu tô aqui conversando com você pessoalmente. É bem melhor do que se a gente estivesse fazendo online, certo? Sim. E aqui eu tenho acesso a vários podcasts, e aqui eu posso montar o meu podcast e posso convidar pessoas que vão estar aqui, vão estar Mas você acessíveis. pode fazer um podcast aqui? Eu posso, mas eu vou poder sobre a ameaça de que fala bem. alguma coisa que a gente não gosta, que a gente prende. Não, tudo bem. É porque assim, na minha cabeça veio uma coisa, não sei se distorcida. Ele não foi da banido do mídia, YouTube, de né? O que vários aconteceu? outros canais, que é que você tava proibido de fazer. Acho que tiraram o seu Twitter algum período, não teve um Eu negócio tô assim? banido com as redes sociais, né? Até agora, né? Hoje Quais? saiu uma notícia, todas. Hoje saiu uma notícia interessante do Google, inclusive. Eles vão reverter todas os banimentos por questões de free speech. Pelo menos lá nos Estados Unidos. Tá, você tá Saiu- sem Instagram, tá sem Twitter. Meu Instagram tá banido, meu Twitter existe o banido. Monark banido, @Monark banido funciona. Que é uma conta que você usa o VPN americano. É uma conta normal, não uso VPN nenhum. É só uma conta, a minha conta Mas você principal... não foi banido? Isso que eu não tô entendendo, isso que eu quero entender. No Twitter. No Twitter, a minha conta principal ainda tá banida. Essa foi uma Você conta abriu que eu entendi, criei, né? Entendi. Caralho, Maurício. O que mudou alguma coisa sobre o Brasil, você ter ido morar nos Estados Unidos? Sua opinião sobre o Brasil melhorou, mudou? Tipo, porque uma coisa é, porra, eu odeio o Brasil, caralho, não sei o quê. Aí tu A minha fala, pô, os Estados mudaria, Unidos é a terra cara. da Pô, liberdade. sentiria Tu vai pra lá e falta fala, "Ih, da- caralho." Mas eu não odeio o Brasil, nunca odiei o Brasil. Não, mas melhorou a tua opinião sobre o Brasil? Acho que piorou sobre os Estados Unidos, na verdade. Não sei se melhorou do Brasil. Eu conheço bem o Brasil, entendeu? E por que piorou? O que tu sentiu lá? Tirando a coisa da imigração, A o que comida, você a comida. sentiu lá? Dizem que a comida dos Estados Unidos não é boa, não, gente. Dizem que a comida dos Estados Unidos não é uma comida muito boa, não, né? Os caras comem tudo enlatado, hot dog, hambúrgueres. As leis para proteger a pessoa do Estado, não para proteger o Estado da pessoa, entendeu? Só que hoje em dia, esses Estados Unidos do passado, começou muito bem, na minha opinião, morreu. Hoje em dia, quem controla os Estados Hoje é Unidos a é cultura, uma máfia. é a cultura woke. Quem é que controla isso? É a cultura woke. Ah, cara, você tem uma máfia aí secreta, entendeu? Mas você sabe dessas coisas? Você, tipo... Olha, tem teoria da conspiração aí que você pode buscar na internet. Você tem Clube de Roma, os 300. Você tem Mas aí um é monte foda, né, de Monark? nome aí. Tem uma teoria aí que diz que os reptilianos também controlam não só os Estados Unidos, como o planeta Terra, né, gente? E dizem também que 1 a cada 1000 seres humanos, um é reptiliano e está ali para nos observar. E no futuro próximo, que eles chamam de juízo final reptiliano, eles vão criar uma guerra civil, matar todos os seres humanos que não são reptilianos e vão sobrar apenas eles. É a teoria dos reptilianos, cara. Eu não sei se o Monark vai citar essa teoria, mas fica aí pra vocês saberem, tá? Essa teoria é maluca, uma teoria assustadora. Eu tenho medo dessa teoria. Eu tinha muito medo quando era criança dessa teoria, cara. Você pode usar, que é na verdade uma estrutura hierárquica de poder secreto, né? Que isso existe. E você tem dois mundos. Você tem o mundo público, que é das aparências, da mídia, né? Da rua, Aparência, né? Soft power. E você tem o mundo Soft power. underground, né? Que é o mundo que realmente controla o mundo público. É o Tá. meu mundo, Lá porra. nos O mundo Estados Unidos, underground. quando você chegou, você foi hip sozinho hop pra lá. underground. Como é que você fez? Eu lembro que você tava namorando, que você terminou o namoro. Terminei. Você foi pra lá sozinho, alguém te acolheu lá? Teve bons brasileiros que eu encontrei lá, o Éder, que eu gravei lá. Teve pessoas que Grande Éder Militão. estenderam o braço amigo, entendeu? Mas eu tava passando por uma fase psicológica muito difícil, né? Porque é muito difícil passar pelo que eu passei, sabe? Ter uma estrutura de um jeito tal, com um certo nome, um certo... Conforto. Não só conforto, uma certa aceitação dentro de um grupo, certo? Muito foda, cara. Acho que tá bom, né, cara? Já reagiu aqui muito. Já foram 43 minutos que eu vou dividir em vídeos, né? Não vai ficar muito longo. Não vou postar um vídeo de 2 horas, tá ligado? E a gente tá aqui no assunto por que o Monark voltou para o Brasil. O assunto termina daqui a pouco aqui, né? É isso, cara. Tá aí o Monarcão. A gente tá... É uma entrevista dele que ele deu aí. Ele foi até o podcast do Achismo, né? Do Maurício Meirelles. Trocou uma ideia com o Maurição aí. Até aqui a gente viu alguns pontos de vista aí. Pontos de vista suspeitos. Mas outros também muitos legais, né, cara?